Opa, eu vi algumas perguntas, algumas questões com relação à estrutura, à estufa, a plástico e outras questões relacionadas ao cultivo e à proteção das rosas do deserto para um cultivo de mais qualidade. E eu vi essas questões aqui no meu canal, Rosa do Deserto Goiás. Eu sou Luciano, especialista no cultivo dessas plantas incríveis. E nesse vídeo eu vou responder algumas das perguntas. Vou te mostrar o porquê. Talvez você já saiba a importância, mas se você ainda não sabe, você vai entender agora o porquê que essas estruturas são tão importantes no cultivo da rosa do deserto. E para quem é que essas estruturas são importantes? Quem é que precisa disso? Então vamos lá, me acompanhe até o final do vídeo que você vai entender muita coisa a partir de agora sobre estufas, viveiros, telados, quais que são as diferenças entre essas várias estruturas. E eu já mostrei aqui no meu canal um pouco de como é que eu comecei com as rosas do deserto, o cultivo em apartamento, em casa, em estruturas improvisadas, mas o passo mais avançado mesmo foi realmente a construção dessa estrutura aqui, que talvez você acredite ou não, essa estrutura foi uma construção caseira, familiar, ou seja, basicamente fui eu junto com meu pai e minha mãe me ajudando a montar essa estrutura aqui, desde a parte de capinar e aplainar o terreno, a colocar os postes, cada um desses postes que você está vendo aqui, eu carreguei nas costas para trazer até esse local. É claro que não foi uma distância tão longa assim, o caminhão deixou ali no quintal esses postes de eucalipto. Então, para poder atravessar um pedacinho e colocar cada um no local, eu mesmo carreguei, mesmo. Vou até procurar uma foto e colocar aqui para você ver um momento desse. Bom, são algumas dessas lembranças que são importantes para mim, que me ajudam a entender o quanto essa insistência, o quanto essa vontade realmente de montar uma estrutura e começar com qualidade é importante para qualquer pessoa e foi importante para mim. É claro que dependendo aí da sua condição, na época, por vários motivos eu não contratei e eu fui fazendo mesmo de acordo com a condição que eu tinha na época. É claro que isso acaba levando um tempo maior, mas foi muito bom para a época. E talvez você olhe toda essa estrutura e pense que possa ter sido uma empresa. Aliás, a melhor opção, a melhor sugestão que eu posso te dar é realmente buscar uma empresa especializada nesse tipo de estrutura. Inclusive existem até mesmo normas técnicas exclusivas para estufas. Mas tem também a questão de responsabilidade, né? Na hora que a gente resolve preparar uma estrutura como essa, você pode decidir pegar toda a responsabilidade para você, ou dividir com uma empresa. Existe até mesmo seguro rural, seguro agrícola para esse tipo de estrutura, caso você resolva investir um valor muito alto e também para você proteger o seu investimento. Mas vamos lá, antes de aprofundar nas questões dos materiais, nas perguntas sobre como que monta essa estrutura, quais são as características, primeira questão que as pessoas deixam aqui é por que é tão importante uma estufa, uma estrutura como essa. E basicamente, na época eu pensava em 4 questões: a parte de proteção, a parte de controle do ambiente, a parte de redução de custo. Essas estruturas elas ajudam bastante na redução de custo por vários fatores. Eu também vou apresentar para vocês esses fatores aqui. Além do aumento na qualidade das plantas. Como assim? À medida que você consegue controlar o ambiente, controlar a quantidade de água, de inseto, de chuva, você vai melhorando então a aparência das folhas, a aparência das flores, a quantidade de botões, a durabilidade dessas flores. Ou seja, essas estruturas elas interferem em praticamente tudo relacionado ao cultivo e ajudam bastante, inclusive no manuseio, na logística. Tudo isso está relacionado à forma do seu cultivo. E sem dúvida nenhuma essas estruturas ajudam muito qualquer pessoa, desde pequenos produtores, pequenos colecionadores até grandes. Essa é uma outra questão, a partir de que tamanho que a pessoa pode resolver construir uma estufa como essa. Eu já vi algumas empresas que têm módulos prontos, módulos que são muito rápidos de serem montados, que são aí a partir de 3 metros, na verdade 9 metros quadrados, 3 por 3. Esse é realmente o menor módulo com uma carinha mais profissional que eu já vi. Existem inclusive algumas estufas muito pequenas que
elas parecem até mesmo uma prateleira, onde você coloca algumas plantas, e elas são bem pequenininhas mesmo, algo em torno de 1 metro quadrado, onde você tem uma prateleira do lado, outra do outro, e uma pequena cobertura. Bom, essas estruturas elas têm alguns problemas, porque quando elas são muito pequenas, o controle do ambiente não ajuda tanto assim, pode até mesmo ficar perigoso por causa da altura e do tamanho. O que acontece? Uma estufa, se ela for completamente fechada, você pode comparar com um balão de ar, sabe aqueles balões que as pessoas enchem de ar quente, então ele voa. O que acontece? As estruturas, as estufas, elas também têm uma semelhança com um balão de ar, porque o ar, o ambiente aqui dentro, a intenção é que ele seja um pouco diferente do lado de fora. E dependendo do que for feito aqui dentro, a qualidade pode ser até mesmo pior do que o lado de fora. Como assim? Se a umidade e a temperatura forem muito altas e não tiver ventilação, é possível acumular uma quantidade muito maior de fungo, de problemas, de doenças do lado de dentro do que do lado de fora. Tá vendo só? Essa é uma questão técnica que a maioria das pessoas nem imagina e que pode até prejudicar muito o cultivo. Mas, além desse detalhe com relação ao tamanho da estrutura, o que acontece? Você pode escolher diversos tamanhos, você pode colocar no quintal de uma casa. Inclusive eu já mostrei uma história aqui da primeira vez que eu conheci as rosas do deserto, que foram na casa de um taiwanês, bem no meio da cidade. Ele tinha uma estufa por lá. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer tamanho pode ter essas estruturas, seja para uma coleção pequena ou grande, uma coleção incrível, ou para uma produção, ou seja, uma produção pequena para renda extra, ou até os grandes produtores, serve para qualquer pessoa mesmo. Se você já visitou, por exemplo, um jardim botânico, você também vai observar que eles possuem, além daquelas plantas que ficam ali no jardim, naquele paisagismo, eles possuem estufas para coleções especiais. Como assim? Aquelas plantas mais raras ou mais sensíveis, ou que exigem um cuidado especial, seja com defensivo, com ambiente ou com substrato, essas estruturas ajudam muito no manejo. É por isso que até mesmo nos jardins botânicos eles têm essas estruturas. Então, se você já está convencido de que essas estruturas são importantes para proteção, qualidade, controle de redução de custos e várias outras coisas, a próxima etapa é você decidir se vai construir por conta própria, escolhendo os materiais, ou se vai pedir auxílio para uma empresa especializada, que é realmente mais fácil. Você só vai precisar ter o investimento para isso. Mas se você decidiu ou acha que é muito caro uma empresa, a primeira coisa que você vai precisar fazer é uma porção de cálculos para ter certeza de que não vai ficar mais caro você fazendo por conta própria do que contratando uma empresa. E olha, eu já te falo que a economia construindo por conta própria é bem pequena, tá? Porque essas empresas especializadas, elas conseguem inclusive os materiais de forma mais barata, além de serem customizados, ou seja, eles já estão acostumados com cada pedacinho dessas estruturas, eles conseguem economizar em cada ponto, coisa que alguém que está começando e resolvendo fazer por conta própria não consegue. Eu só descobri isso no final, depois que eu calculei toda essa estrutura aqui, e descobri que a economia não foi tão grande assim. Mas, na hora de escolher os materiais, existe um outro problema adicional. Qual que é? É a durabilidade desses materiais. Enquanto com uma empresa, eles podem te dar ali um documento com a garantia, essa estrutura vai suportar tanto tempo, tantos anos, chuva, e muitas vezes você consegue ali alguma garantia de quanto tempo que essa estrutura feita por empresa vai durar. Mas e se você fizer com as próprias mãos? Como é que vai ser essa questão? Você precisa conhecer muito bem a qualidade da madeira, por exemplo, se é uma madeira tratada, se é uma madeira de lei. Só que o que acontece? Muitas dessas madeiras, se ela não for de qualidade, se não for muito bem tratada, ela vai durar no máximo uns 2 anos. Esse é o que acontece com essas estruturas que ficam recebendo água constantemente, água, calor, porque tem irrigação aqui dentro, né? Depende do que é que você vai escolher para molhar as suas plantas, qual vai ser a forma. Além disso, eu coloquei aqui algumas estruturas de metais, os arcos, e se você é observador, já percebeu que estufas de qualidade elas não são
retas, elas não parecem o telhado de uma casa, elas têm realmente uns arcos, e isso tem um fator fundamental tanto na distribuição do calor dentro dessa estrutura, na resistência a chuvas fortes, a resistência a ventos. Ou seja, essa primeira dica que eu deixo aqui para você, sem dúvida nenhuma, arcos são muito melhores e muito mais eficientes do que naquelas estruturas que o plástico é reto. Bom, tem uma porção de coisas relacionadas à física, a fórmulas de força e outras coisas que provam que o arco ele é melhor do que o reto, mas eu não vou colocar essas fórmulas aqui para você, porque senão você vai fugir desse vídeo. Algumas pessoas tentam fazer esses arcos com PVC, por exemplo, os tubos de PVC mesmo, porque eles são maleáveis, eles são flexíveis, é possível fazer essas estruturas, mas tem um problema sério. Por algum motivo, eu não sei exatamente qual, esse tipo de plástico, tá? Existem vários tipos de plástico, já vou comentar sobre esses tipos e as qualidades. Quando ele está em contato com um cano de PVC, ele tende a durar muito menos tempo. Acontece ali alguma reação química e o plástico ele rasga exatamente no contato com o tubo de PVC. E eu já vi isso acontecer algumas vezes com as pessoas que tentaram economizar com esse tipo de cano. E não é uma economia boa não. Tá? Eu já vou te falando que, além disso, o cano ele vai durar muito menos tempo do que o aço, que um aço galvanizado. Ele pode ressecar, principalmente ali em contato com o sol, isso vai acontecer, e ele vai durar muito menos tempo. Existem também aqueles canos, os canos azuis de irrigação. Esses funcionam relativamente bem, mas tem um problema adicional, eles são muito leves. E pelo fato deles serem leves, se a sua região tiver uma ventania, um vento forte, uma tempestade, eles podem simplesmente voar se você não tiver conseguido prender ele muito bem na estrutura. Então tem uma série de detalhes que, se você for construir estruturas como essa por conta própria, você precisa observar. Além, é claro, de observar a questão de custo novamente. Por exemplo, o cano de PVC, eles são bastante caros. E esses tubos de irrigação azul, eles não são tão fáceis de encontrar, ainda tem medidas que são muito restritivas. Por exemplo, você não vai conseguir comprar uma quantidade menor do que 500 metros, por exemplo. Então, vai depender até mesmo do tamanho da estrutura que você tem aí, do tamanho do espaço. Eu já vi estruturas como essa montadas até mesmo em bambu. Olha só, eu acredito que é muito interessante a questão do uso do bambu, é viável, só que tem outras questões. Por exemplo, o bambu, existem várias espécies, e algumas a resistência é muito pequena, ele pode apodrecer muito rápido. Existem algumas espécies de bambu que são muito mais resistentes, que vão durar alguns anos, principalmente se for feito algum tipo de tratamento, de controle, de proteção daquela madeira, igual é feito em várias outras. Esse eucalipto tratado, os postes costumam ser tratados com vários produtos químicos ou em autoclaves. E o bambu também vai precisar passar por algum tipo de processo se você quiser que ele dure durante muito tempo. Se você tiver aí disponível na sua região, tiver algum produtor, estão surgindo vários produtores de bambu pelo Brasil, porque é um material que está ficando cada vez mais popular. As pessoas estão percebendo o quanto ele é útil para uma série, para uma quantidade enorme de funções. E para utilizar o bambu, ainda vai ser necessário algumas habilidades aí como artesão. Existe todo um detalhe técnico de como utilizar esse tipo de material. Falando em detalhe técnico, para a construção de estufas, eu comentei no início que existe uma norma técnica, uma norma da ABNT. Como assim? Você não precisa seguir exatamente essa norma. E da mesma forma, para trabalhar com bambu, existe uma norma específica, né? Essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, eles têm uma quantidade enorme de normas de instruções que ajudam bastante a conhecer que tipo de estrutura, de projeto que você precisa antes de começar. Mas se você não quiser seguir, tá? Não é obrigatório seguir esse tipo de instrução, de norma, mas o que acontece? A responsabilidade passa a ser completamente sua, enquanto que se for uma empresa, a responsabilidade passa a ser deles com relação a estarem seguindo ou não essas normas técnicas. E essas normas, elas são pagas, tá? E pelo que eu me lembro, elas não são tão baratas assim não, mas não me lembro o custo agora. E, sem dúvida alguma, para a construção dessas estruturas, o melhor material é o aço galvanizado mesmo. É um material que vai resistir a esse ambiente mais úmido, mais quente, por um tempo muito mais longo.
Ele é também mais leve do que esses postes de eucalipto, por exemplo, ou até mesmo concreto. E para quem sabe utilizar esse tipo de material, eles são realmente muito mais maleáveis, mais fáceis de serem trabalhados. E existe um detalhe adicional com relação à sua região. Por exemplo, em regiões muito quentes, no contato entre o aço e o plástico, pode ser que esse contato não seja assim tão amigável. Como assim? Se a região for muito quente, a intensidade do sol muito forte, pode ser necessário cobrir esse material com uma tinta branca. Tem alguns tipos de tinta que costumam melhorar a questão da temperatura desse material e também a relação com o plástico. Porque o que acontece? Com o calor durante o dia, à noite esfria um pouquinho, e esse processo se repete, esse material se dilata muito mais do que o plástico. Isso faz com que a vida útil desse plástico reduza bastante. Uma hora ou outra o plástico não aguenta, ele vai rasgar. E apesar do risco de rasgar o plástico com essa mudança de temperatura, em regiões que estão muito quentes principalmente, essas estruturas de aço galvanizado, elas são muito interessantes porque existem peças apropriadas para prender de forma muito eficiente tanto o plástico quanto essa telinha da lateral que eu utilizo aqui. É uma tela, no meu caso, uma tela anti-afídio. Existem outros tipos de tela, como telas anti-inseto, que a abertura da malha é um pouquinho maior. Mas esse material ele é fantástico. Como assim? Lembra que eu falei da questão da redução de custo? E esse tipo de estrutura, com tela na lateral, reduz muito a quantidade de defensivo químico que as pessoas utilizam em produção, seja uma produção grande, pequena ou uma renda extra. Você consegue reduzir bastante essas aplicações de inseticida, por exemplo. Enquanto que em ambiente aberto, se você estiver próximo de uma plantação, alguma coisa assim, você vai ter que ficar preocupado em aplicar defensivo toda semana, às vezes com uma frequência até maior. Essa estrutura faz com que você tenha essa tranquilidade de não precisar fazer isso. Você vai fazer simplesmente um monitoramento, dar uma olhada nas plantas, ver se tem aí alguma praguinha. Eu mesmo nunca vi entrar aqui dentro um percevejo, por exemplo, que é uma dor de cabeça para várias pessoas que estão aí polinizando, obtendo as suas próprias vagens, porque bichinho adora uma vagem mesmo. E mesmo que você decida fazer por conta própria a sua estrutura, o seu viveiro, a sua estufa, você pode comprar essas peças também por conta própria, separadamente. No caso dessa pecinha que prende a tela e o plástico ao mesmo tempo, é chamado de trilho. Existem trilhos que são duplos, ou seja, ele possui dois pedacinhos, uma entrada para a tela e uma entrada para o plástico, e ali por dentro tem uma espécie de arame em formato de mola que prende de forma perfeita, de forma muito mais segura essas estruturas, sem deixar que eles venham a rasgar ou que fiquem frouxos ali balançando. É tão interessante essa estrutura que ela é capaz de suportar verdadeiras tempestades, ventos muito fortes. Essa estrutura de mola ela consegue segurar esses materiais sem problema nenhum. E ainda com relação ao plástico, que a gente já está comentando aqui, algumas pessoas perguntam: Luciano, eu posso cobrir a estufa inteira, tanto as laterais quanto a parte de cima, com o plástico? E aí a gente entra no nome das estruturas. Por exemplo, quando a gente realmente fecha a área inteira com plástico, esse seria o termo convencional para estufa. Enquanto que uma estrutura que tem só o plástico por cima, muitas vezes é chamado de viveiro, mas esse termo ele é complicado, tá? Porque, por exemplo, na minha cidade mesmo, quando alguém fala viveiro, a pessoa pensa no local, na loja que está vendendo plantas e que tem planta ao ar livre, que tá realmente não estão produzindo, eles estão mais vendendo essas plantas. E o nome disso, né? Acho que em cada cidade acaba mudando um pouco. Mas o nome lá na ABNT mesmo para essa estrutura é viveiro, enquanto que aquelas estruturas que são formadas só por tela são simplesmente os telados, que também são bastante úteis, principalmente para orquídeas e até mesmo para hortas, né? Elas vão evitar a entrada dos insetos, como eu já comentei. Ainda com relação aos plásticos, existem vários tipos. Tem plástico que é difusor, tem plástico que é leitoso, opaco, tem um plástico que é mais azulado, e cada um desses, eles têm um efeito diferente. Eles vão conseguir trazer um benefício, ou eles podem até prejudicar o seu cultivo por aí.
E se você resolver fechar completamente a sua estufa, a sua área, e fica ainda mais sério essa questão da escolha. Você vai realmente precisar saber escolher esse material. Porque imagina, você escolhe um material que vai acumular muito calor do lado de dentro e a sua região um pouco mais quente, vai realmente virar um forno. Inclusive esse nome estufa, ele é um nome genérico, né? Você já viu aquela estufa em padaria? Ela fica ali para aquecer ali o salgado. Existe uma estufa de laboratório, estufa de clínica, que serve para esterilizar materiais. Ou seja, esse nome estufa, ele é usado para um monte de coisa diferente. Não é só para esse tipo de estrutura de cultivo. É por isso que a gente tomar cuidado com esses nomes é importante. Com relação ao plástico, como eu estava te contando, o plástico leitoso, por exemplo, ele é importante para reduzir um pouco a quantidade de luz no ambiente. Ou seja, com plástico leitoso você pode até mesmo evitar de utilizar o sombrite, essa estrutura que você está vendo aqui em cima. Enquanto que o plástico difusor, ele tem uma característica que é incrível, porque imagina, você chega de manhã cedinho ou finalzinho da tarde ali na sua estufa e o sol não está mais atingindo as plantas, mas o sol bate ali na parte de cima ainda da estrutura. O que esse plástico faz, esse difusor? Ele tem uma estrutura especial lá nas moléculas que ele consegue pegar essa luz e distribuir e jogar para baixo nas suas plantas. E é incrível, quando a gente sai de dentro da estrutura, de dentro de um viveiro desse, por exemplo, se do lado de fora está um pouquinho escuro, do lado de dentro está muito mais claro. As plantas absorvem muito mais luz quando o plástico é difusor. Eles melhoram nessa característica de absorção da luz que as plantas vão precisar. Enquanto que alguns plásticos mais azulados, de cores diferentes, eles conseguem interferir no metabolismo das suas plantas. Então, dependendo do tipo de planta, um vermelho vai conseguir fazer com que elas cresçam mais rápido, por exemplo, o azul, mas isso depende de teste, tá? Para cada planta essa coloração pode ter efeito ou não. Em algumas plantas a coloração estimula a floração também, ou seja, não adianta só escolher porque tá bonitinho, porque é colorido, não. Ele vai ter um efeito fisiológico nas suas plantas. Bom, então você já viu aqui por que essas estruturas são importantes, por que escolher os materiais é extremamente importante para a durabilidade dessa sua estrutura e para proteger o seu bolso. E até mesmo porque saber exatamente sobre os vários tipos de plástico pode te ajudar ou te atrapalhar com relação a essas estruturas. Eu ainda vou te passar ainda mais detalhes com relação a esse tipo de plástico, porque existem tantos tipos e a tecnologia para esse material é tão diversificada que dava para ficar falando 1 hora aqui só com relação ao plástico que cobre essas estruturas. Mas existem mais alguns 2 ou 3 detalhes importantes que eu ainda vou passar aqui para você. E se você acredita que esses vídeos aqui estão te ajudando de alguma forma, aproveita para observar se você está inscrito aqui no canal. Se não está inscrito, se inscreve e deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso também me ajuda aqui, me deixa mais animado para continuar produzindo cada vez mais informação, mais conteúdo aqui para você. E se você já decidiu que pode ser importante para você cobrir a sua estrutura inteira com plástico, inclusive nas laterais, ter um cuidado com esse material é ainda mais importante. Não só com a qualidade, com o tipo, mas também com a limpeza desse material. Talvez você não saiba, mas é importante limpar essa cobertura pelo menos 1 vez por ano. O ideal seria umas 2 vezes por ano. É claro que se a sua estufa está próxima de uma estrada, se ela recebe muita poeira, essa frequência vai mudar. Mas que tipo de material que você pode utilizar para limpar essa estrutura? É claro, você vai precisar de um cabo bem comprido e alguma coisa, uma vassoura, uma coisa mais fofinha aí na ponta, e vai utilizar simplesmente água e detergente. Então vai ter que ficar lá esfregando, pedir ou contratar alguém para fazer esse serviço e jogar uma água para limpar. É simplesmente isso. É um processo relativamente simples, mas que é extremamente importante para continuar mantendo a qualidade da luz dentro do ambiente. E o acúmulo de poeira pode interferir até mesmo na temperatura aqui dentro. Falando em temperatura, se você realmente decidiu fechar tudo, você vai precisar de um exaustor, porque mesmo que a sua cidade seja mais fria em várias épocas do ano, em algum momento vai ter aí um pico de temperatura.
Se esses picos forem muito raros na sua cidade, talvez algumas janelas aí na parte de cima possam resolver. Mas o exaustor ele é realmente importante. Por quê? O que acontece? Como eu comentei lá no início, o aumento da temperatura aqui dentro e da umidade vai favorecer aumentar também a quantidade de fungo aqui dentro dessa estrutura. Apesar da gente controlar a quantidade de chuva, de água que está caindo sobre as plantas e assim a gente reduz até mesmo a quantidade de manchas por cima das folhas, essas estruturas vão realmente acumular um pouco mais de esporos de fungos aqui dentro. Isso não vai ser benéfico aí para a sua coleção, para a sua produção e nem mesmo para as pessoas que vão estar trabalhando no ambiente. E esse exaustor faz justamente esse processo de renovação do ar dentro dessas estruturas. Lembra que eu comentei que isso aqui fica parecendo um balão de ar quente? E se você fechar, independente se você fechar toda a estrutura ou colocar um plástico só por cima, a altura dessa estrutura também vai ter um efeito bastante significativo na temperatura aqui dentro e na qualidade das suas plantas. A minha estrutura aqui ela é relativamente baixa, o pé direito aqui está com 2,20 m, por exemplo. Mas o ideal, tá? Eu já te contei que a minha não segue exatamente a norma técnica mais precisa, mas quanto mais alta for a sua estrutura, você vai ter um bolsão de ar aqui dentro muito maior. E quanto maior a quantidade de ar que você tem aqui, mais estável vai ser o seu ambiente. Além disso, a temperatura ela também está relacionada com várias faixas. A altura está relacionada com várias faixas de temperatura que vão estar ou mais próxima ali da cabecinha da sua planta ou ali mais próxima do plástico. Se algum dia você tiver a oportunidade de colocar a cabeça bem perto ali do plástico de uma estufa, você vai perceber que a temperatura ali é muito mais quente do que se você agachar no chão ali, você vai ver que a temperatura já muda completamente. Ou seja, essas faixas de temperatura, para a maioria das plantas é extremamente importante. Se fosse aqui uma produção de alface, de muda de eucalipto, em geral essas plantas não aguentariam, não iriam suportar a temperatura que a rosa do deserto consegue suportar aqui dentro. Elas são realmente muito resistentes com relação a essa temperatura e até com a falta de água mesmo. Essas são duas grandes vantagens dessas plantas com relação à maioria das plantas. Mas independente disso, se você conseguir reduzir um pouco a temperatura interna, não deixar ela ficar tão alta, pode ser benéfico até mesmo para o crescimento, para o desenvolvimento dessas plantas. Durante esses momentos de muito estresse, elas acabam dando aí uma paradinha, dão uma travada aí no desenvolvimento em algum momento. Ou em algum mês em que a temperatura atinge recorde de temperaturas muito altas. E já me perguntaram uma vez se pode utilizar aqui na cobertura aquele plástico cristal, aquele que é completamente transparente e que às vezes é utilizado em aqueles toldos de festa, algumas pessoas alugam aí para fazer casamento, para vários tipos de eventos. Infelizmente, aquele material ele não é muito duradouro não. É a mesma questão do PVC. Tanto com relação ao tipo de ambiente que esse plástico precisa enfrentar, com relação a calor, chuva, tempestade, esse cristal ele não vai aguentar tanto tempo assim. E além disso, se você já cultiva rosa do deserto há algum tempo, sabe que eventualmente pode ser necessário aplicar algum defensivo químico, algum produto desse tipo, principalmente se você já tem aí uma quantidade maior do que 100, 500 plantas, você já deve ter percebido que em um momento ou outro pode ser importante. E por que eu estou falando isso? A presença desses químicos, junto com essas estruturas, o plástico, a tela, faz com que tenham aí algumas reações químicas e esses defensivos vão realmente reduzir o tempo de vida útil desses materiais. Então, muitas vezes, se você tiver feito um contrato com alguma empresa, para conseguir ter aí uma garantia da vida útil desse material, eles vão te perguntar: você vai usar defensivo químico? Que tipo de defensivo? Você vai ter que assinar alguma coisa ali se responsabilizando por aquilo que você está fazendo dentro da estrutura, porque senão não tem como ter uma garantia do tempo de vida útil dessas estruturas. Porque já é conhecido que pode reduzir aí 1 a 2 anos o tempo de vida desses plásticos quando tem uma aplicação mais frequente de defensivo químico, de algum agrotóxico.
Esses produtos eles são realmente agressivos não só para a nossa saúde, mas até mesmo para esses materiais. Só para você ter uma noção, um plástico como esse aqui, um plástico agrícola convencional, um plástico difusor, ele vai durar aí algo em torno de 3 a 4 anos, eventualmente 5, 6 anos, dependendo da qualidade da sua estrutura e das forças que ele precisa suportar aí, no caso de uma tempestade, um granizo, um vento muito forte. E se esse vento é muito frequente, como por exemplo em algumas regiões do litoral, essa força que ele precisa estar aguentando é muito frequente, é diário ali, essa fricção, esse raspado nas estruturas que esse plástico vai ficar fazendo ali. E com certeza ele acaba rasgando mais rápido, durando menos tempo nessas condições mais estressantes. E justamente dependendo da sua região, de quais são os desafios para esse material e também o custo da sua estrutura, é que você vai escolher se o seu plástico vai ser mais grosso ou mais fininho. Porque se você estiver utilizando aí bambu, madeira, cano, você sabe que esses materiais vão durar pouco tempo, não adianta comprar um plástico que vai ser super durável, o melhor plástico que tem, aquele com a maior micragem, né? A gente mede em micra a espessura desse plástico. Então existe uma relação entre todos esses materiais, tanto a qualidade da estrutura física quanto da cobertura. Porque se você errar, olha só, lembra da questão do porquê é tão importante saber escolher os materiais? Se você errar nessa interação dos materiais, você vai jogar dinheiro fora. Você acaba escolhendo um plástico muito bom para estruturas que não são boas, ou o contrário, e aí você precisa construir tudo de novo e alguma coisa vai ser jogada fora nesse processo. E uma das coisas que me surpreendeu no cultivo dessas plantas foi justamente a utilização do sombrite, essa parte que dá uma escurecida no ambiente aqui. Mas por quê? Bom, no início eu via muita gente falando que a Rose Deserta ia florescer melhor a sol pleno, precisando de muita luz. E o que aconteceu é que mesmo com a utilização de um sombrite de 50%, muitas das plantas elas estão florescendo. E no caso de flores mais escuras, como a L14, a Pinot Noir, isso é muito bom para manter essa cor durante mais tempo. E não está atrapalhando essas plantas a conseguirem florescer. É claro que para algumas plantas parece que tem uma pequena diferença na intensidade, no tamanho das flores, entre essa área aqui e o pedaço lá no fundo que não tem esse sombrite aqui. Ainda com relação ao sombrite, existem vários materiais e vários níveis de sombra que você pode escolher. E tem até mesmo um material chamado de aluminete, que ele promete reduzir bastante a temperatura interna. Pode ser importante para áreas aí do norte ou nordeste, que pode ser muito mais quente. Mas como eu não utilizo, eu não conheço também essa questão do aluminete. Parece que se ele for colocado do lado de fora e não pelo lado de dentro, muda completamente essa questão da temperatura. Olha só, tá vendo? Até a posição dessas camadas, se você coloca por baixo do plástico ou por cima do plástico, isso vai mudar a condição do ambiente aqui dentro. E como você viu, eu estou comentando muito com relação a coisas internas, porque eu estou te mostrando aqui por dentro. Um outro detalhe são as bancadas. Aqui eu tenho estruturas que são um misto entre madeira e arame, metal. Mas se você tiver condição, por exemplo, de conseguir bancadas que são feitas de aço galvanizado, que vão ser ali mais retinhas, mais leves, mais fáceis de manusear, essa realmente seria aí o paraíso, seria a melhor opção possível. Mas existem dezenas de tipos diferentes de bancadas, bancadas feitas com telha, bancadas feitas com tijolo, enfim, isso vai depender de qual é a condição que você tem aí. Mas independente disso, essas bancadas elas são muito importantes, não só para melhorar o seu manuseio, o seu trabalho, porque isso melhora muito mesmo, você poder trabalhar em pé ali, fazendo enxerto, alguma coisa assim, e poder ir se movimentando ao longo dessa bancada. Isso realmente agiliza e melhora a qualidade do seu trabalho. Mas isso também ajuda a melhorar a qualidade das plantas, a proteção dessas plantas com relação a nematóides, a pragas, a bactérias e fungos que podem e vão estar em maior densidade ali próximo do solo mesmo. Ou seja, não é só uma questão de estética, de trabalho, até mesmo a qualidade das plantas melhora quando você realmente planeja muito bem. E é claro, você precisa planejar os caminhos ali também, se você vai precisar passar com um carrinho, alguma outra estrutura.
Ou seja, se você está pretendendo aí uma renda extra, é extremamente importante você entender o que é que você pode fazer com relação a essas estruturas, a uma estufa, por exemplo, porque isso vai melhorar muito a sua proteção, a sua segurança, o controle do ambiente, a qualidade das suas plantas e até a redução de custos, como eu comentei. Você já entendeu? Que se você tiver coberto, você consegue ter perdas menores com relação a folhas, a flores e até mesmo com o apodrecimento, porque você está controlando ali. Se a planta começar a apodrecer, não é culpa do ambiente, vai ser culpa aí do substrato, da quantidade de água que você está usando, e é claro que isso é redução de custo. Redução de custo com a quantidade de defensivo que eu já comentei aqui, com a quantidade de inseto, e até mesmo aí uma maior produtividade em termos de semente, já que você não vai estar tão preocupado com o percevejo, por exemplo. Ou seja, são vários fatores que influenciam, e é por isso que existem empresas especializadas com relação a essas estruturas aqui. Essa é a melhor sugestão que eu dou, é buscar por essas empresas mesmo. E mesmo que seja uma estrutura pequena, vai te dar mais segurança. Você precisa considerar o seu tempo de trabalho também. Às vezes você fica lá montando as estruturas, com serrote cortando a ponta de alguma coisa. O seu tempo acaba sendo ignorado, né? Quanto que vai valer essa questão do seu tempo. E que é muito bem planejado em uma empresa particular, né? Uma empresa especializada nessas questões. Mas existe um outro fator que é 100% responsabilidade sua, que é o local. Onde que você vai colocar essa estrutura? Qual que é a posição com relação ao sol? Qual que é a declividade? Tudo isso você é que vai ter que escolher e vai apontar. Ó, vai ser construído ali, naquele local. É claro que, dependendo da empresa, eles nem aceitam construir em qualquer local mesmo, né? Mas olha só que interessante. Numa estufa mais simples, uma estufa feita por conta própria mesmo, vamos chamar de caseira, se você tiver uma região um pouco em declive e você quiser fazer justamente no declive, você pode. Isso pode até mesmo ajudar na questão da transferência do calor daqui de dentro para o lado de fora. O calor ele acaba acompanhando ali a declividade, ele vai saindo em uma das pontas da estufa, ela tem que ser aberta, é claro. Então ela começa a formar um ciclo, o ar mais fresco do lado de fora entra em uma ponta e vai sempre sair na outra. Isso facilita até mesmo a troca de calor dentro desses ambientes. Olha só que interessante essa questão. Mas agora aproveita, conta para mim se ainda ficou alguma dúvida com relação à estufa, se você já tem uma, se está pretendendo construir, se vai fazer por conta própria. Escreve aqui embaixo, eu vou observar e talvez eu consiga te ajudar ainda mais. E até o próximo vídeo.